Oi, pessoal. E aí, me falem, tá dando pra... Tá travando agora? Deixa eu fixar de novo o comentário aqui. Fixar comentário, pronto. Vocês estão me ouvindo? Tudo ok? Não tá travando? Beleza, eu vou chamar o Dr. Ayrton. Bom, pra quem entrou agora, o convidado é o Dr. Ayrton Daniel, ginecologista obstetra. E o assunto hoje é para falar sobre o nono mês. Com o que você deve se preocupar? Uau, chegamos. Yes, tá me vendo? Tô, agora tá perfeito, Larissa. Que bom, que prazer te ver. Ai, que saudade! Ai, gente, eu sou ginecologista há 17 anos, só um pouquinho. Faz E tempo, né? só um pouquinho, doutor, não vamos revelar a idade, não. Enfim, doutor Ayrton, os meus 2 partos foram com ele. E é muito especial a presença dele aqui. É um médico incrível. Eu tenho muito respeito por ele. E se apresenta aí, doutor. Você é melhor que ninguém sabe falar de você, pessoa incrível, encantadora. Tá bom, vou me apresentar. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Larissa, por estar participando com você nessa live. Eu sei que você tem um público de muita gente interessada no assunto, gravidez, parto, né? E é uma honra estar participando, falando um pouco sobre aquilo que é o meu dia a dia, o meu trabalho há 30 anos. Né? Tô obstetra formado há 30 anos, uma bagagem aí de alguns milhares de partos e uma paixão muito grande pelo que eu faço. Meu nome é Ayrton Daniel Ribeiro Filho, meu CRM é 69175, preciso falar isso por questões éticas. E as informações que a gente vai passar aqui são de base científica e de utilidade pública, tá bom? Muito obrigado pelo convite, boa noite e vamos lá. Agradeço sua presença aqui. Bom, doutor, eu elaborei algumas perguntinhas aqui. E a primeira é, por que falar do nono mês? Isso. O nono mês é um tema que toda gestante tem interesse. Mesmo quando ela não está ainda no nono mês, ela pensa o que vai ser esse nono mês, o que vai ser a chegada desse seu rebento, né? E as que estão no nono mês, com certeza estão aqui assistindo a gente agora. Por quê? Porque estão assistindo justamente por esse motivo. Por que vamos falar do nono mês? Porque é um mês de muita ansiedade, de muita expectativa, de igualmente muita insegurança, né? Se a gente parar para pensar bem, no século XXI, quase tudo que a gente faz, a gente tem controle das coisas, né? A gente tem capacidade de se resolver, de obter informações e de estar seguro nas nossas informações com um celular na mão, né? Só que com relação ao parto não é nada disso, né? Mesmo a executiva mais controladora, que tem um controle de uma equipe que coordena e gerencia e faz a gestão de coisas grandes, quando chega na hora de uma barriguinha, ela não tem esse controle, não tem essa capacidade de definir como as coisas vão acontecer. E isso gera ansiedade, e essa ansiedade é crescente, começa um pouquinho no 8º mês e vai crescendo ao longo do final da gravidez e se torna, às vezes, muito forte, principalmente quando vai passar da data provável e, sobretudo, quando tem um monte de familiar e amigo que fica ali perguntando: não vai nascer, filho de burro, você é maluco, vai esperar, e começa a contar histórias trágicas que as comadres adoram fazer nessa fase também. Então, é um mês de muita ansiedade, por isso o tema trazer à tona eu acho bem legal, bem interessante. Ótimo. No pré-natal, o que muda do 8º para o nono mês? No pré-natal. Bom, o nono mês, né, começa na 36ª semana. A partir daí, o bebê já pode nascer, né? Então, o que muda principalmente é a preocupação com o parto, ou seja, até o nono mês a gente não está querendo que o bebê nasça, né? E a partir das 36, 37 semanas, a gente já está querendo que ele vai nascer. A maioria dos exames são feitos até o 8º mês, né? O nono mês, praticamente, você entra já com todos os exames feitos
apenas esperando a natureza dizer qual é a hora que o bebê vai nascer. Só que a nossa supervisão no 9º mês aumenta para uma supervisão semanal. A gente passa a se ver todas as semanas e todas as queixas, todos os sintomas são levados em consideração nas consultas e a gente vai avaliando como é que esse útero está se comportando, se já está tendo contrações, eventualmente fazendo o exame do toque. Em determinadas gestantes, é importante repetir exames, porque elas já vêm com alguma alteração ou com alguma intercorrência nesse pré-natal, como, por exemplo, um diabetes gestacional, uma hipertensão gestacional, ou uma placenta que envelheceu, ou uma bolsa que está com pouco líquido, um bebê que não está crescendo adequadamente, ou que cresceu mais do que devia. Então, essas condições acabam exigindo que no 9º mês a gente repita alguns exames. Mas, de uma maneira geral, no 9º mês a gente entra para esperar, né, a momento do parto. E a gente acompanha semanalmente os parâmetros da evolução da gravidez para constatar que está tudo bem e que a gente pode ter essa tranquilidade de esperar. Né? Essa é a principal mudança do 8º para o 9º mês, é isso. Eu me lembro muito bem, eu fui até 42 semanas, então a gente se viu por um bom tempo, quase diariamente. É isso mesmo, esperou até 42 semanas e depois chegou sem dar muito sinal e já foi nascendo e parindo de uma Não, vez, né, Larissa? o segundo, né, doutor? Eu brinco que foi um quiabinho, ele escorregou, foi muito. Depois, no finalzinho, eu conto um pouquinho, mas foi uma experiência. A primeira já foi uma experiência incrível. E eu me surpreendi até o doutor, para quem morria de medo de sentir dor e de repente teve um parto natural, sem anestesia, sem nada. Fomos surpreendidos, né, doutor? É verdade, é verdade. Depois eu compartilho isso com vocês. Tá Doutor, bom. quais os exames são feitos no 9º mês? Como eu estava te falando, a gente, de rotina, a gente faz um exame, né, com 36 semanas, na primeira semana do 9º mês, a gente faz um ultrassom bem amplo, que é o perfil biofísico. É um exame que conjuga uma análise ultrassonográfica também com um outro exame que é a cardiotocografia, que ambos são exames de avaliação da vitalidade do bebê, do bem-estar do bebê. É como se a gente estivesse dando uma olhadinha no painel do... Imagina a situação, é como se você estivesse viajando de carro de uma cidade para outra e você vai dar uma conferida no seu tanque de combustível. Você vai ver se você está andando com o tanque cheio, no meio tanque ou na reserva. É mais ou menos para isso que serve esse exame. A gente vê como está a conjuntura dos anexos do embrião, placenta, líquido, cordão, fluxo sanguíneo, e ver se o bebê está em boas condições. Se ele está em boas condições, ótimo, a gente tem tempo e pode esperar esse parto acontecer. Quando você vê alguma limitação, a gente vai abreviando. O exame mais importante é esse exame, que atesta o bem-estar do bebê, e em seguida a gente vai introduzir outros exames de acordo com a necessidade e a evolução de cada gravidez. Há algumas gestantes que com 36 semanas a gente faz o último exame e com 38 já está nascendo, não chegou a precisar fazer mais nenhum outro exame. Agora, o exame físico, a consulta ginecológica, a gente repete toda semana. Isso é o mais importante para ser feito. Ô, doutor, e o que a mãe deve fazer no 9º mês? Muito boa pergunta. Na minha experiência, no meu ponto de vista, o que eu acho mais importante que a gestante faça no 9º mês é que ela realmente olhe para si, para seu ventre, para seu rebento, para o seu bebê. Que ela realmente comece a introspectar o processo que ela vai passar. Seja de um parto normal, seja de uma cesariana, como isso vai acontecer. Uma mentalização positiva, né, um desejo, criar um campo onde você coloca ali os teus desejos para esse momento, como você quer que o seu bebê chegue no seu colo. Pensar sobre isso é trazer um pouco de física quântica para a obstetrícia, né?
é uma maneira de você tentar influenciar suas próprias células, explicando para elas que o processo que vai acontecer é um processo de natureza, é um processo de vida, é um processo de saúde, por mais que seja dentro de um hospital, por mais que seja através de uma anestesia, de uma cirurgia, seja lá como for, que essa criança vem num processo de saúde. Então, eu acho que o mais importante que a mãe tem muitas tarefas no nono mês, não é só isso. Mas o mais importante, eu acho que é ela se dar esse tempo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo as mães, mulheres muito sérias, que trabalham com muita, sabe, com muita dedicação e afinco, e quando chega no nono mês, elas não conseguem parar de trabalhar e continuam trabalhando. E a minha angústia é tentar mostrar para elas que é importante elas deixarem um tempo livre para elas se dedicarem a essa imersão no próprio útero, sabe? Para elas se dedicarem a Era esse... uma conexão, né, doutor? Exatamente, uma conexão mental, uma conexão emocional, espiritual, que seja religiosa, cada um tem a sua, mas criar essa conexão, né? Entrar em sintonia com esse rebento, entrar em sintonia com esse processo que o corpo dela vai passar. Tem outras coisas que são importantes, que têm seu lugar, como, por exemplo, o preparo do períneo, a fisioterapia, os trabalhos de respiração, trabalho de yoga, cuidados com o corpo, com a fisioterapia, com a acupuntura, uma alimentação adequada para a gestante não sofrer com a alimentação. A alimentação no nono mês é muito complicada porque o estômago já não consegue encher, você come um pouquinho, fica com azia, você come e vai dormir, não consegue dormir porque a comida fica voltando. Então, caprichar na alimentação, não parar a atividade que ela faz no sentido de uma caminhadinha, uma atividade física para o corpo, pegar sol, né? Tudo isso são tarefas da gestante no nono mês, né? Organizar o quarto que o bebê vai chegar, né? Ver se as comprinhas da Gravidicas já chegaram para o enxoval, né? Então, preparar a mala, preparar a necessaire, deixar uma listinha de instruções para o marido, que o marido sempre se atrapalha um pouco, né? O marido fica querendo ajudar, mas ele não pode fazer muita coisa, então muitas vezes o marido esquece os documentos e coisas assim, né? Então, é isso, né? A gestante no nono mês, ela precisa parar e olhar para a sua gravidez, e olhar para a sua condição, e vislumbrar aquilo que ela vai passar. Isso é muito saudável e acho que isso é muito enriquecedor para o processo do preparo do parto, viu, Larissa? O doutor, ele é especialista em parto humanizado, né? Então, quando a gente fala de parto humanizado, muitas acabam associando a parto normal. E isso é legal até deixar claro, né, doutor, que o humanizado existe tanto normal quanto na cesárea. Você ser protagonista do seu parto, a questão que você falou da mãe se conectar, imaginar como quer receber o seu bebê, isso que é o humanizado, né? Esse cuidado ao receber o bebê. E o doutor Ayrton, ele segue essa linha do humanizado, e é isso que eu acho incrível, esse respeito por esse serzinho que está chegando na Terra. Então, por isso que ele fala dessas conexões, de você ser protagonista mesmo, como você... qual é o seu sonho ali, né? E isso é incrível. Foi quando eu comecei a mudar minha chavinha. Eu era aquela paciente do doutor que eu cheguei lá, doutor, eu já era paciente dele, né? Doutor, estou grávida. Olha, já vamos marcar anestesia, né? Quando que vai ser? Ele, calma, foi indo. Então, ele falou assim, até que fui participando dos grupos de gestante dele. E eu lá, meu Deus do céu, imagina a dor, aquela agulha enorme, costas e toda nervosa e tal. Fui participando dos grupos dele, de encontro de gestantes e tudo mais, e fui ouvindo ali. Falei, caramba, né? Que interessante essa coisa do humanizado. Aí eu fui mudando, mudando. Eu falei, doutor, eu entendi. Eu tenho que ser protagonista do meu parto, mas a anestesista tem que ser a primeira ali do meu lado.
Não foi, doutor? Eu falei. E eu era aquela pessoa, eu tenho esse meu jeito, assim. Eu falei, eu quero anestesia, tal. Tudo bem, a gente vai, tudo certo. Aí chegou no dia do parto, eu esqueci da anestesia. O meu filho nasceu primeiro de parto natural, sem anestesia, sem nada. E eu fui protagonista. Eu falei para ele, doutor, eu li, eu pesquisei e meu sonho é meu filho nascer dentro da água. Ótimo, parto Le Boyer. Aí ele me indicou, ele falou, acho interessante você ter uma doula. Ele foi sempre me instruindo, sempre me dando apoio. Aí o meu filho nasceu dentro da água e foi tudo maravilhoso. E essa questão de preparar, né, para o parto, com certeza faz toda a diferença na questão da vocalização, da respiração. O meu primeiro filho nasceu em 8 horas, o meu segundo nasceu em 4, mas eu cheguei no hospital 8h15 da noite, não, 7. Eu sei que não fiquei 40 minutos no hospital, ele nasceu. Lembra, doutor? Eu me lembro, Larissa, me lembro especialmente de uma frase que você falou na hora que eu acho que você colocou a mão na vulva, viu que o bebê já estava ali, e aí você falou, o que é isso? Eu falei, é o bebê. Aí você ficou meio pasmo, eu falei assim, já vai nascer. Aí você me perguntou assim, mas e a anestesia? Aí eu falei, uai, você não pediu. Aí você falou assim, mas eu pensei que você que fosse me oferecer. Eu falei, eu estava aqui pronto para te oferecer, mas agora... E aí a conversa não acabou, o bebê nasceu, né? Eu falei, e o tal círculo de fogo? Aí, calma, o mais difícil você já passou, pelo 7º dedo. Na hora eu falava assim, então quantos dedos eu tô? Já deu a dilatação. E agora, tal? Calma, eu falei, caramba, aí foi um trabalho ali. Gente, não tem como explicar, a energia muda, de repente vem uma leoa, assim, ela... E aí vem, a natureza é maravilhosa. E aí no meu segundo filho, eu acho que pela questão de eu ter feito essa preparação, a respiração, a vocalização me ajudou demais. No segundo, eu entrei de olho fechado, ouvindo meus mantras, desci no hospital, sendo guiada pela doula só aqui na nuca. O doutor foi me receber no carro, mas eu nem enxerguei ele, que eu fui de olhos fechados até a salinha do pré-parto. Ele falou, tá com 8 dedos, tal. Aí eu olhei e falei assim, mas vai nascer agora, tal. Não, mas tá de 8 para 10, tal. E a doula do lado. É, doutor, a gente conhece a Larissa, o segundo parto, tal. Falei, vai nascer. Se eu sentar aqui, ele vai nascer aqui na salinha de preparo. Então, bora correr. Me subiram correndo lá com a maca. Eu desci, gente, eu levantei da maca, eu fui passando pela contração, eu desci a escadinha da maca, eu só baixei, tirei meu vestido. Primeira pessoa que eu vi era a fotógrafa. Eu coloquei a mão no ombro dela e... Aí pegou a bolsa. E vai, segura seu bebê, segura seu bebê. Eu mesmo tirei o meu bebê. Eu tenho certeza, né, doutor? Porque todo mundo acha que o segundo filho vai ser mais rápido. Até aproveitando o gancho, isso faz sentido ou não? E você acha que essa rapidez do meu segundo filho ter nascido em tão poucas horas foi por causa da preparação? Porque eu falo, quando eu conto que eu tive parto natural, todo mundo pergunta, nossa, como que é? Eu falo, gente, tudo tem que colaborar para o momento, mas eu falo que nossa, 90% muita concentração e foco, né? Faz sentido? Olha, você sabe que na medicina não tem matemática, né? Então, nem tudo é verdade absoluta em medicina. Na medicina e no amor. Não tem nem sempre, nem nunca. É verdade isso. Então, a maioria das gestantes que já teve um parto normal vai ter um parto tranquilo no segundo. Às vezes mais rápido, nem sempre é mais rápido. Eu já tive gestantes que tiveram um primeiro parto normal e o segundo não nasceu, virou cesárea. Então não é uma regra, mas é sim comum que o segundo parto seja um pouco mais rápido que o primeiro. Agora, no teu parto, eu acho que houve uma influência muito grande, porque a primeira gravidez, como você contou, você começou pensando numa cesárea e terminou num parto. Você se preparou para isso. Mas o segundo, você começou pensando num parto normal e se preparou muito melhor, né? Você chegou no hospital, você estava em alfa. Você realmente não me viu. Eu me lembro que eu conversei com você e você não estava ouvindo. Você estava
transcendentando ali. Realmente estava... Isso acho que ajuda muito, Larissa. Então, eu arrisco a dizer que o seu segundo bebê nasceu tão rápido assim por uma conjugação das duas coisas. Não foi só porque era o segundo filho, mas foi porque você estava muito preparada. Você estava... Eu me lembro que não tinha combinado que você queria um parto sem anestesia, mas foi como veio, né? Você chegou Segundo, eu nem de combinei. olhos fechados, eu me lembro disso. E você, esse exame de 8 centímetros foi mais ou menos 15 minutos antes do bebê nascer. Tanto que você falou, vai nascer, eu não acreditei. Quando a Leila estava do lado falou, acho que vai nascer sim, aí que eu botei as barbas de molho e falei, então vamos ver, porque é a Larissa, né? Então, e aí deu certo, né? Então, Foi uma eu experiência. acho que esse preparo do parto faz muita diferença. E uma das coisas do preparo para o parto normal que faz mais diferença é a respiração, né? É a maneira como você respira. Então, quando você fala vocalização, é uma maneira de expirar o ar, né? Vocalizar é uma maneira de você se concentrar para gritar, entre aspas, né? E, E e um grito, né, doutor? Em nenhum momento não foi dado não, grito. Era sempre assim, com muita. Ah, e são três vogaisinhas. A, O e U. Eu lembro que tinha momento da dor ali, da contração, que se eu vocalizasse o A, não funcionava. De repente era. Oh, e tem que vir um som assim de dentro do útero, né? Oh, não, tem que é uma energia, vem de dentro, né, doutor? E isso, assim, sério, gente, para mim, eu falo, é a vocalização que é a respiração ali, né? Você soltar com leveza e muito foco ali. E, nossa, gente, que experiência foi. Os meus dois pais, eu sou apaixonada pelo doutor Ayrton, né? À toa que ele está aqui. não, mas sabe que eu tô ouvindo você falar e estou aqui muito contente de perceber que várias pessoas estão te ouvindo, porque isso que você está falando eu nunca posso falar, eu nunca poderia falar. Essa experiência, essa vivência que você teve é enorme. E você passar isso para o pessoal é muito enriquecedor. E essa é uma experiência que eu vejo, mas não consigo falar como você está falando, né? Muito legal ouvir isso, muito legal. Muito Eu queria bom. compartilhar porque muitas podem sentir essa mesma angústia, receios e tudo mais, e aquela coisa, se conectar e sentir, né, doutor? Mas vamos continuar que eu tenho mais perguntinhas para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro! Eu falo para todas as gestantes que a gravidez e o parto é um momento de grande oportunidade evolutiva da pessoa na vida dela. Conta pra gente, foi para você? Doutor, cortou aqui. Cortou? Não, então eu estava falando que para mim eu tenho o Voltou. dizer habitual que as gestantes, que a gestação e o parto é um momento de oportunidade evolutiva que a mulher tem na vida dela, né? Que ela passa por isso e ela se torna uma pessoa diferente depois. Conta pra gente, pra você, como é que foi isso? Nossa, foi transformador. Eu falo, né? Isso nasce, eu acho que todas têm esse sentimento. Nasce um bebê, nasce uma mãe automaticamente, né? Uma leoa. E para mim foi surpreendente o amadurecimento que eu tive, a evolução como ser humano, a transformação. Eu era aquela, tinha 26 anos e aquela menina, esse meu jeito todo, né, doutor, que você me conhece. De repente, você vê as mudanças, o amadurecimento. Aí nasceu também uma mãe empreendedora. A Gravidicas nasceu junto com o Lorenzo, apenas a data prevista do parto era dia 19 de setembro de 2014. Dia 11, aliás, dia 19 de agosto de 2014. A Gravidicas nasceu dia 11 de agosto de 2014, ou seja, eu estava lá esperando, e aí eu não aguentava mais não fazer nada, nasceu a Gravidicas. E Ela, aí tive muita transformação, doutor, foi incrível. E aí vem o segundo, você se transforma. Eu falo que essa transformação, essa oportunidade que a mulher tem
de gerar um filho é incrível, né? É transformador. É isso mesmo. Eu sempre achei isso, sempre digo isso e acho que algumas mães que não aproveitam isso, sabe? Acho que tem algumas pessoas que conseguem transformar a gravidez num drive-thru e perdem essa oportunidade, não? Então eu tento sempre ressaltar isso, né? A vivência da gravidez é muito enriquecedora, é muito evolutiva para quem consegue entrar e introspectar e viver, né? Eu Com, recomendo, né? com Nunca certeza. pari, mas continuo recomendando. Maravilhoso. Doutor, tem exames especiais para o nono mês? Olha, os exames que a gente vai usar no nono mês são os exames de avaliação da vitalidade do bebê. Esses são os exames principais. Quando vai chegando perto do momento do parto, o exame que a gente repete muito é a cardiotocografia. A cardiotocografia é feito um eletro do bebê, feito um eletrocardiograma, né, que registra o batimento cardíaco do bebê durante uns 20 minutos. E assim a gente vê como que está esse bebê, como que está a saúde dele, o bem-estar dele. Outro exame que pode ser feito quando a gestante já tem alguma dilatação do colo é o exame da amnioscopia, que é um exame que a gente usa um cone, um prisma, na verdade é um cone de acrílico que a gente encosta, é um cone comprido, entra dentro da vagina e encosta, abre o colo e encosta lá na bolsa. E aí você consegue ver a cor do líquido. Eu consigo dizer se esse líquido é maduro, de um bebê maduro, e consigo dizer se esse líquido está tingido de mecônio, que é as fezes fetais. Quando o líquido está verde, é porque o bebê evacuou dentro da barriga, evacuou no líquido amniótico. Isso significa que em algum momento ele teve uma certa acidose, uma certa diminuição da oxigenação, e por isso ele acabou abrindo os esfíncteres, deixando as fezes saírem para o líquido. Não tem problema nenhum isso é uma sinalização de que o bebê em algum momento teve um estresse, mas isso não determina de imediato um parto de urgência, nem uma cesariana. O bebê pode nascer de parto normal mesmo no meio de um líquido com mecônio. O que a gente vai se preocupar mais quando vê o mecônio é se o bebê vai ter a síndrome da aspiração do mecônio na hora do parto. E eu costumo dizer isso para gestantes, né? Muita gente fala assim, mecônio igual a cesárea. Não é bem assim. O mecônio ele pode ter acontecido 2 semanas antes. E a gestante pode estar, o bebê pode estar muito bem agora. Então ele não precisa ser levado para um parto imediato. Precisa ser bem monitorado, porque se ele teve um sofrimento antes, ele pode ter de novo, né? Agora, quando está nascendo e já tem o mecônio no líquido e o bebê está saudável, não está esboçando nenhum sofrimento, se ele nasce de uma cesárea, é mais fácil ele sofrer da síndrome da aspiração do mecônio. Porque na cesárea, não. Porque no parto normal, quando ele passa pelo canal vaginal, ele sofre uma pressão desse canal tão forte, quando a cabecinha sai, ele elimina toda a secreção que está no pulmão, porque a cabeça saiu, mas o pulmão está sofrendo a pressão lá dentro da vagina, e essa pressão faz toda a secreção sair. Então, o bebê nasce com o pulmão mais limpo no parto Nossa, é normal um do que na processo cesárea. natural, né? Hã? É um processo natural ali. Um processo natural, exatamente. Por isso que os bebês que nascem de parto normal têm menos infecção respiratória nos primeiros meses de vida do que os bebês que nascem de cesárea. Porque os que nascem de cesárea não sofrem essa pressão torácica e não eliminam espontaneamente a secreção que está na traqueia e nos brônquios. E quando elimina, é menor o risco de ter a síndrome da aspiração do mecônio, que poderia causar uma pneumonia química, né? Que pode ser um quadro grave. Então, o parto normal ele tem sempre vantagens, né? Inclusive nessa situação, quando existe o mecônio e eu constato que o bebê não está em sofrimento, o parto normal ele é mais desejado e vai ser melhor para esse bebê do que se for feito na cesárea. Entendeu? É Perfeito. diferente. Prestar atenção no seguinte: existem situações que o mecônio é agudo. Estou em trabalho de parto, eu já tive cenas assim. Você está em trabalho de parto, a gestante está indo tudo bem. Rompeu a bolsa espontaneamente, como foi contigo. Como é que está o líquido? Está clarinho, ótimo, beleza. Daqui a pouco eu vou examinar e o líquido está verde. Opa!
esse mecônio agora, aconteceu agora. Então aí a gente redobra muito a atenção, porque se ele aconteceu agora, o bebê está sofrendo agora. Aí sim, talvez seja muito importante interromper tudo e fazer uma cesárea, né? Mas entendeu a nuance da diferença? Tem mecônio que é antigo, e tem mecônio que é agudo. O mecônio agudo pode significar um risco muito grande. O mecônio antigo nem tanto, entendeu? Perfeito, Não sei se perfeito. deu para todo mundo entender. Se não entendeu, pergunta aí que a gente explica de novo. Doutor, é verdade que o bebê diminui o movimento no nono mês? Ah, existe um mito disso, né? Muitas pessoas falam isso, esperam por isso, né? A movimentação fetal, ela diminui, às vezes, no dia do parto. Isso é comum acontecer, né? Mas o bebê não diminui de movimentação no nono mês. Isso não é o esperado. Inclusive, é quase uma rotina que a partir de 36 semanas, pedir para a gestante fazer em casa o controle dos movimentos do bebê. Né? E o bebê tem assim, esse controle dos movimentos se baseia no seguinte parâmetro. O bebê deve mexer 7 vezes em pelo menos 1 hora depois de uma refeição. Então, se o bebê mexeu em 15 minutos e meia hora, ele está saudável. Essa é uma boa maneira de monitorizar o bem-estar do bebê em casa. Isso é um exame muito interessante para ser feito pela própria mãe e é uma maneira de constatar quando o bebê não está bem. Por quê? A gente sabe que um bebê que não está em condição adequada intrauterina, a primeira alteração que ele exibe é a diminuição da movimentação. Então, quando um bebê diminui a movimentação e não está no dia do trabalho de parto, a gente deve pedir mais exames, investigar se tem alguma coisa acontecendo que possa estar prejudicando a vitalidade desse bebê. Esse talvez seja o controle mais importante em termos de exame a ser feito no nono mês. É um exame diário que a própria mãe faz em casa e constata que o bebê está bem. Com esse exame feito pela própria gestante, a gente vai muito adiante aí na expectativa do parto normal no nono mês. Ô, doutor, eu acabei de ver que perguntaram a partir de quantas semanas que começa a fazer essa contagem? Ah, é importante isso. Nunca deve ser feita antes de 36 semanas, porque às vezes o bebê não mexe muito mesmo quando ele ainda está prematuro, né? Então, a partir de 36 semanas, a gente começa a fazer o mobidograma, que é esse controle da movimentação fetal. E aí, respondendo também a tua pergunta, se o bebê realmente diminui a movimentação, eu já vi bebês super agitados no dia do parto. A mãe está lá com 8, 9 centímetros e o bebê está chutando, empurrando a barriga para tudo quanto é lado. Isso não Caramba. é nenhum problema. Isso é só para mostrar que não tem matemática mesmo. Nem sempre o processo é sempre igual para todo mundo. Às vezes acontece o oposto. Hoje, por curiosidade, eu atendi uma gestante que me falou uma coisa completamente oposta. A gente sabe que a gestante mancha a pele fácil, né? E não é só isso. Faz aquela linha alba aqui no meio da linha nigras, né? No meio da barriga, o mamilo fica escuro, né? Aí hoje a gestante virou para mim e falou assim: meu mamilo ficou branco. Eu falei: como assim? Ele fica escuro? Não, o meu ficou branco. O esquerdo ficou branco, o direito tá escurão. O esquerdo ficou branco. Então, totalmente oposto. O que a gente concluiu? Que provavelmente ela tem uma restrição de melanina ali naquelas células daquele seio, né? Mas é Caramba. uma manifestação totalmente oposta ao que a gente espera que aconteça na gravidez. E tem sempre alguma coisa assim, sabe, Larissa? Nem tudo é Não é uma regra, exatamente né, como os doutor? livros. Não tem regra, viu? Doutor, como saber se vai ser cesárea ou parto normal? Ah, não, eu queria comprar essa bola de cristal, viu? Eu até pagava um bom preço para saber se a bola de cristal me disser a data, então aí eu compro imediatamente. Você Perfeito, não né? tem aí na Gravidicas, não, uma bola dessa para me vender? Seria perfeita. Seria perfeito. Assim como a gente não consegue saber a data, a gente não consegue saber se vai ser parto normal ou cesárea. Ou melhor, vai ser parto normal até aparecer alguma coisa que indique uma cesárea. Então, muitas pessoas falam muito na cesárea, deviam falar mais no parto normal, porque a perspectiva
a probabilidade maior é que evolua para um parto normal. A maioria das gestantes que quer um parto normal, pelo menos 60% vai conseguir, né? E 60% a 80%, mas dificilmente você tem uma estatística de menos de 50%. Quem quer parto normal, a maioria consegue o parto normal. Mas existem situações que a gente nem sabe explicar por que o trabalho de parto não evolui. Tem trabalhos de parto que a gente luta, a gente leva com afinco 12, 13, 18 horas de trabalho de parto e o parto não acontece. Algumas vezes a gente entende por quê, outras vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo. E acaba se indicando a cesárea. Então, eu responderia essa pergunta dizendo assim, a princípio todo parto vai ser normal, né? Se não existe um problema na gestação que indique precocemente uma cesárea, vai ser um parto normal. Agora, no decorrer do trâmite desse trabalho de parto, pode acontecer alguma coisa que coloque em xeque a saúde do bebê ou a saúde da mãe e a cesárea seja necessária. É difícil a gente prever. Existem algumas situações que dá para prever. Por exemplo, a gestante tem uma placenta prévia, uma placenta que está no caminho do parto. O bebê não vai conseguir passar. Vai ser cesárea. Não tem outra opção. Se não fizer cesárea, morre a mãe e o bebê. Esse é o único ponto que realmente não tem, ou existem outros problemas que não tem alternativa e tem que ser cesárea. Para sair do consultório com uma indicação de cesárea absoluta e indiscutível, em todos os casos igual, é placenta prévia. Essa é a única situação em que a gente vai dizer que não tem conversa, é cesárea para qualquer mulher, em qualquer país do mundo, em qualquer idade gestacional, em qualquer lugar. É cesárea, senão morre mãe e bebê. Agora, todas as outras situações de indicação de cesárea podem ser relativas. Se você me perguntar, mas é uma hipertensão gestacional, uma pré-eclâmpsia, mas eu já tive paciente que chegou no hospital com pré-eclâmpsia com 9 centímetros. E aí até fazer a cesárea ia demorar mais do que o parto normal e nasceu com eclâmpsia de parto normal. Então, pode acontecer. O bebê sentado é uma indicação de cesárea. Mas tem médicos obstetras que trabalham com parto normal do bebê pélvico. É um parto mais complicado, tem maior risco de óbitos, mas pode nascer. Eu mesmo, graças a Deus, nunca tive uma complicação de parto pélvico, mas eu nunca programei um parto pélvico. Eu atendi já, sei lá, umas 2 dúzias de parto pélvico que chegaram nascendo no plantão, que aconteceu sem querer e nasceu tudo bem. Então, graças a Deus, nunca tive um problema, mas é um parto que geralmente tem a indicação de cesárea, é um parto de risco, né? Mas, como eu estou querendo te dizer, quase tudo pode acontecer com parto normal. São pouquíssimas as situações, né? Vamos supor, vamos colocar aí uma situação anômala, uma malformação genital com uma vagina dupla. Pode ser uma situação que acabe indicando uma cesárea lá do consultório, já sai para uma cesárea, né? Mas a indicação indiscutível, hoje eu tenho medo de resumir assim, tão categoricamente, mas a única situação que é realmente indiscutível, que tem que nascer de cesárea, é a placenta prévia. As outras todas, existem outras situações de risco enorme que vão ser indicadas cesárea, mas que em determinado momento, se o parto está acontecendo, se já está dilatado, pode nascer normal também, entendeu? E é importante ressaltar, eu já fiz várias lives com o Dr. Ayrton, e lembro que uma das perguntas eram, meu primeiro parto foi cesárea, o meu segundo foi cesárea, mas o meu terceiro eu quero normal. E é possível, né, doutor? É possível, isso é passível de crítica. Existe um consenso na literatura que o primeiro parto, quando é cesárea, pode ter o segundo parto normal. Inclusive, a Patrícia estava aqui perguntando isso. Eu tenho medo de romper a minha cesárea. É esse o medo, né, de quem tem um parto, uma cesárea anterior. Qual a complicação pode acontecer se vai ter um parto normal depois da cesárea anterior? É de romper a cicatriz da cesárea anterior, romper o útero. Esse é o medo, né? Então, a gente tem um pouquinho mais de precaução com esse parto, algumas condutas são mais sutis, né? Mas a gente pratica. Depois de uma cesárea anterior,
o parto normal é muito bem-vindo e pode ser praticado. Esse risco da ruptura uterina é um risco bem baixo. Ele existe, mas ele é bem baixo. Aí, por consenso na literatura, quando a gestante já teve um parto, já teve duas cesáreas, ela teoricamente está fadada a ter todos os partos por cesárea. Isso é uma conduta abraçada pela maioria dos obstetras e visa minimizar riscos. Porém, Larissa, quando você vai fazer um levantamento bibliográfico das cesáreas feitas em mulheres com, dos partos normais ocorridos em mulheres que tinham duas cesáreas anteriores, a gente vê que o índice de ruptura uterina é tão baixo e praticamente igual a quem teve só uma cesárea. Então, isso muda um pouco o paradigma. A maioria dos colegas segue as determinações protocolares da entidade de classe da nossa Federação Brasileira. Mas eu já tive, né, eu dei muitos anos de plantão. Até 2015, eu fiz praticamente 25 anos de plantão. E nesses plantões eu vi muitas coisas acontecerem. E não foram poucas as vezes que eu recebi a gestante com duas cesáreas já parindo. E nascia normal. E a gente ia fazer a revisão do segmento para ver se tinha rompido o útero e estava íntegro. E todos os partos de duas cesáreas anteriores que recebi nas minhas mãos, chegou nascendo e nasceram, nunca vi uma ruptura perineal. Então, eu, com conduta pessoal, quando alguém quer arriscar um parto normal depois de duas cesáreas, eu faço toda a explicação do risco. E se a pessoa topa, a gente assina um consentimento e vai e partimos para isso. Eu banco porque eu tenho essa experiência e a gente teve sucesso já em muitos partos que a gente recebeu gestantes pedindo o parto normal. Inclusive, agora em novembro eu viajei, tinha uma gestante nessa situação cujo parto estava previsto justamente para novembro e eu falei, eu estou muito triste de não poder estar aqui porque eu sei que o teu parto não vai ser acolhido tão fácil por outro obstetra e talvez você não consiga ter o parto simplesmente porque eu vou estar de férias no mês do nascimento. Pois ela ficou na casa dela, contratou uma doula, ficou até 9 centímetros de dilatação, foi para o hospital no finalzinho e chegou nessa situação que os médicos do plantão não tiveram tempo de indicar a cesárea. Chegou nascendo e nasceu normal e eu soube depois que foi tudo bem, que deu tudo certo. Então, eu nem estava lá, mas ajudei ela em todo esse processo e ela conseguiu o que ela queria. E aí, só acrescentando o que você falou, humanizar é isso, sabe, Larissa? É você tentar entender a necessidade do seu cliente, o desejo desse casal, tentar entender o que essa mãe quer para ela e oferecer para ela o que ela precisa. Entregar para ela o que é a demanda dela. Né, doutor? O acolhimento. Individualizar todo o atendimento individualizado, né? Fazer isso em obstetrícia, Larissa, é moleza, porque a gestante não é um doente. Ela não está com uma doença. Ela está saudável, ela está passando por um processo de saúde. Né? Eu costumo dizer que a humanização na obstetrícia é a porta de entrada para a humanização da medicina. Porque é muito mais difícil para um colega humanizar um atendimento oncológico, um paciente que está com câncer, e chega na sua sala e fala assim, eu sei que eu estou com câncer, doutor, e eu tomei uma decisão, eu não quero fazer quimioterapia. E aí você humanizar esse atendimento e poder ainda oferecer alguma coisa e ainda cuidar desse indivíduo numa condição em que a única coisa que o médico sabe fazer é a quimioterapia. Mas ela não quer. Então, eu vou respeitar e vou cuidar dela sem a quimioterapia. Isso, sim, é uma humanização muito mais complicada. Individualizar um atendimento nesse nível é realmente muito mais delicado do que humanizar uma gestante que é um paciente saudável, sem doença nenhuma, passando por um processo de saúde. Né? Então, eu costumo sempre falar, humanização da obstetrícia é moleza. Humanizar o resto da medicina é que é um trabalho muito mais árduo e toda a equipe, todo o sistema de saúde tem que se especializar e se formar para conseguir oferecer isso, sabe? Doutor, já que entramos no assunto de parto normal, até quando esperar o parto normal?
Existe uma situação que é considerada patológica, que é o pós-datismo, né? Que é a gestação que passa da data. A grande questão, Larissa, é saber qual é a gestação que realmente está passando da data e qual é a gestação que nós fizemos uma data que está errada. Entendeu? É que a gente inventa uma maneira de contar a idade da gravidez. Nem sempre corresponde. Quando o bebê nasce, o pediatra faz uma análise do bebê e dá um capurro. O índice de capurro é a idade gestacional vista no corpo do bebê. Pega a orelha, a dobrinha da orelha, as linhas na mão, as linhas do pé, a formação do mamilo, tudo isso vai dando notas e no final o pediatra fala assim, esse bebê tem 40 semanas, esse bebê tem 37 semanas e 5 dias. E essa é a idade gestacional mais perto da realidade. Tive um parto essa semana de uma gestante que fez todo o pré-natal direitinho, ultrassom, tudo, estava com 37 semanas e 5 dias. Entrou em trabalho de parto, nasceu, e o pediatra falou, olha, Ayrton, deu 40 semanas e 2 dias o capurro. Ou seja, mesmo com todo o acompanhamento super estrito, tudo direitinho, a gente estava achando que era 37 mais 5, deu 40 mais 2. O bebê já estava mais para frente. Então, a grande questão é saber, estamos realmente passando da data ou estamos errando na conta? A gente não tem como ter essa resposta precisa. Então, existe um limite para a gente que é 41 semanas. Já foi 42, mas hoje, 41, a maioria dos hospitais e dos serviços universitários está internando com 41 semanas, 41 e 1, 2, 3 dias no máximo. É o limite. A gente espera até aí, quando está tudo ótimo e tudo bem. Se tem algum fator limitante, às vezes a gente não espera tudo isso. Então, digamos que pode passar uns 10 dias da data provável. Tá. Doutor, e me conta, a bolsa, ela sempre rompe no nono mês? Não, nem sempre. Às vezes, a bolsa vai romper para o parto, né? Mas ela às vezes rompe antes do trabalho de parto, às vezes só rompe no finalzinho. Então, a ruptura da bolsa não é um processo. A ruptura da bolsa pode acontecer até no 8º mês. Mas aí não é para o bebê nascer, né? A gente vai ter que tomar cuidados com essa gestação, porque não está na hora do bebê. E caso Mas rompa, agora uma que me veio aqui, caso rompa com o 8º mês, por quanto tempo você pode esperar para fazer o parto, doutor? o tempo que for seguro. Então, quando rompe a bolsa prematura, uma amenorrex prematura, a gente começa a fazer controle de exame de sangue, controle de temperatura. Qualquer mínima febre que você faça, interrompe-se a gravidez imediatamente. Qualquer sinal de infecção, interrompe-se a gravidez imediatamente. Mas a gente tenta segurar para o bebê amadurecer e chegar no nono mês. Né? A conduta é mais ou menos essa. Segura, mas com todo medo e atenção para o risco de infecção, porque a bolsa é uma proteção. Né? Sim. Então é isso. Doutor, é legal falar sobre bolsa, porque as grávidas, as gestantes, elas sempre estão lá. Será que minha bolsa vai estourar essa noite? E acorda e coloca a mão para ver. No meus 2 partos, por exemplo, o do Lorenzo, meu primeiro, estourou bem no meio do trabalho de parto, dentro da água. Então, não tive essa experiência de saber, nossa, que é aquela enxurrada, porque estourou dentro da água. Eu só senti aquela explosão. Bum! Falei, nossa, o que foi isso? Foi a bolsa. E aí o Henrico, ele quase nasceu dentro da bolsa. Foi minha primeira expulsão ali estourou a bolsa e na segunda, mas questão de segundos ele já começou a nascer. Então, não é uma regra mesmo, né? Se vai estourar, esperar estourar, pode acontecer a qualquer momento, né? Não tem uma regra, não. Realmente, o assunto da bolsa gera muitas perguntas, muita gente perguntando aqui, né? Se não romper a bolsa, tem indicação de cesárea? Não, não. Se não romper a bolsa, a gente vai lá e rompe. A gente mesmo, né? É, e, e, é, Bom, tem muita pergunta aqui, Larissa. Vê você qual que a gente vai responder, porque estamos já. Falta 5 minutos, 10 minutos para a gente terminar. 8h24. Olha Falta aí. 5 minutinhos. Caramba, gente. Mas foram tantas perguntas que eu acho que ajudou a responder muitas dúvidas aí. Mas teve uma pergunta que até passou que eu achei muito interessante. É a questão do descobrimento da placenta. Quando é indicado, doutor, fazer cesárea. Teve uma pergunta aqui que eu me perdi.
que eu já perdi aqui, que ela pergunta qual é o período da gestação que a gente descobre se tem essa placenta curta, pelve, como que é? Desculpa, eu não entendo Ah, os placenta termos. prévia. É. Prévia, isso. Ah, bom, a placenta prévia você vê em cada ultrassom, desde o primeiro. Ela Ah, está tá. prévia desde o Não é uma primeiro. surpresa que pode acontecer no Não, nono mês, por exemplo. não, não, não. Se a tua placenta não está prévia no primeiro mês, não vai estar prévia mais no resto da gravidez. A Tá, placenta começa prévia e vai prévia até o final. tá, Realmente não muda. Isso aí é um diagnóstico bem precoce. tá. Eu estava com 8 centímetros e a bolsa não tinha rompido. A enfermeira foi, estourou na primeira. Na primeira, estou na mesa sozinha quando estava indo para ter. Consegue ler aí, doutor? Eu Para mim. estava com 8 centímetros e a bolsa não tinha rompido. A enfermeira foi e estourou. Na primeira, na mesa sozinha quando estava indo para ter. Ah, ela está contando aqui uma experiência, eu Tá, acho. teve uma que perguntou aqui, que eu perdi, que ela perguntou questão do bebê estar sentado. Até que qual é o tempo máximo do bebê virar? Eu lembro que o meu segundo filho ele foi virar com quase 37 semanas, o Henrique. É normal, né, No, doutor, ficar um período sentado, né? geralmente os bebês viram até 34. Eu já vi virar com 38, mas isso é muito raro. Geralmente eles viram até 34. Se não viram até 34, difícil virar mais, viu? Eu fui uma sorte, então, porque o Henrique foi com 36. Fiquei até preocupada. Doutor, Foi. caso a paciente não tenha contração no limite de 42 semanas, vale tentar a indução ou já vai para cesárea? Tentar a indução. Hum, vamos lá. Mãe que teve luxação congênita no quadril, tem algum impedimento do parto normal? Não, pode tentar. Talvez não consiga, mas pode tentar. Depende de que grau de luxação ela tem, o quanto ela consegue mobilizar. Mas eu já tive paciente com fratura de bacia, com Doutor, platina e tudo. eu tenho a bacia fraturada. Eu sofri acidente, você lembra que meu quadril saiu do lugar? Ah, então, você é a resposta. Você é a resposta viva. Então, Doutor, primeiro tenta o trabalho de parto, independente de qual seja o processo, né? Luxação de quadril, tenta o trabalho de parto e. Agora, é interessante, na hora de responder uma pergunta dessa, ver especificamente o caso de cada pessoa. Não pode claro. dizer tenta para todo mundo. Tem situações que talvez seja crítico. É preciso esmiuçar melhor o caso dessa pessoa. Tá. Mas, a princípio, o trabalho de parto é uma coisa que tem que ser tentada, né? Doutor, paciente que já teve Covid pode ter parto normal? Eu vi uma pergunta aí. Sim, pode. O Covid não determina via de parto. Pode ter Tá. um parto normal. Bom, placenta calcificando, sinal de alerta? A placenta calcifica com a idade. Ela é grau 0 quando não tem calcificação, grau 1 quando tem calcificação na face materna, grau 2 quando começa a aumentar essas calcificações e grau 3 quando tem calcificação na face fetal. A placenta grau 3 tem menos funcionalidade do que a placenta grau 0. A placenta grau 0 é uma placenta jovem, está funcionando 100%. A grau 3 já perdeu um percentual de funcionamento. Então, quanto mais ela calcifica, menos o funcionamento dela. Só isso não é um problema. A gente acompanha, mesmo no grau 3, pode ter um parto normal. Tem uma pessoa aqui que perguntou insistentemente quando o útero cola na bexiga. Na hora do parto, o útero cola na bexiga. Eu realmente não sei o que é isso. A bexiga cola no útero quando tem uma cirurgia prévia. Isso não é nenhum problema, nem para o parto normal, nem para a cesárea. Essa pergunta, a pessoa perguntou 2 ou 3 vezes aqui, eu senti uma ansiedade, mas eu acho que algum conceito não está bem claro aí, porque o útero e a bexiga são adjacentes, eles já estão colados de nascença ali, um no outro, né? Então isso não é nenhum problema. Isso não deve. Eu acho que ela foi mal informada e aí está fazendo uma pergunta, mas eu acho que isso não existe. A bexiga ela é colada no útero mesmo e a gente descola ela do útero quando vai fazer a cesárea. E isso não é nenhum problema nem para o parto normal nem para a cesárea. Tá. Espero ter Bom, ajudado. doutor, não sei se você viu mais alguma pergunta que não tenha respondido.
que eu tô com dificuldade de enxergar por causa das letras brancas. É, Eu acho tem que a gente muita pode pergunta. responder essa última pergunta, responder uma última pergunta por conta do horário, porque senão nossa live vai encerrar aqui sozinha, que deu 8h30 em ponto agora. Bom, eu acho que tá bom. Tem um monte de perguntas aqui. A maioria das perguntas. Eu acho que você já até respondeu ao longo da nossa live. Essa live, gente, eu vou deixar gravada no IGTV, tá? Que eu vi que tem perguntas sobre o bebê estar sentado. A gente já fez essa, já tinha aqui nas nossas perguntas. Mas só para encerrar, doutor, o que não deve ser feito no nono mês, para a gente encerrar essa live? Ah, bom. Boa pergunta também. Muitas há gestantes que ficam muito ansiosas, querendo acelerar o parto, né? Então, provocar demais é uma situação temerária. Eu acho que a gestante tem que manter a atividade física dela, caminhadinha, hidroginástica, mas ela não pode correr com esse barrigão, isso pode descolar a placenta, né? Qualquer situação em que trepidação, andar de moto, por exemplo, andar de cavalo, no nono mês é muito perigoso, pode descolar a placenta, isso Eu é uma levei um situação. puxão de orelha seu, que eu lembro, na segunda gestação. Eu fui fazer crossfit numa terça-feira, meu filho nasceu no domingo. Ele falou que isso. Eu falei, doutor, é muita energia. Eu não sei, eu tive que ir no crossfit, lógico, Não, com o não coach ali do fala isso, lado. porque isso não é um exemplo, viu? Isso é Gente, perigoso. tapem os ouvidos, não façam isso. Exatamente. Então, eu acho que o que a gestante não pode fazer é isso. Assim, ela não pode exagerar em nada. Ela tem que ser delicada com o seu ventre, com o processo do parto. É um processo delicado. Estimular, provocar, né, usar remédios e coisas para acelerar o parto é temerário. No meu ponto de vista, acho que isso é o que eu recomendaria. Assim, não, Esperar não o momento força a do bebê barra. mesmo, né, doutor? Esperar Isso. a hora dele, né? E aceitar a situação. Vai que tem uma situação que tem que parar numa indução, uma indução que não deu certo vai virar cesárea. Infelizmente, às vezes é assim. A gente trabalha pela saúde do bebê e da mãe, não pelo parto. O parto é a via que a gente se compromete. O parto normal, que muita gente pede, é um compromisso que a gente assume. Vamos tentar. Mas não é isso o mais importante. O importante é um bebê saudável mamando no colo da mãe. E é por isso que a gente trabalha. E é por isso que, às vezes, que é o parto normal e vai terminar numa cesárea. Para poder preservar essa saúde, né? Doutor, olha, eu acho que essa live foi incrível. Vamos fazer mais lives. Já tenho o próximo tema anotadinho aqui, que será sobre parto normal, que eu fiz uma enquete antes de fazer essa live com você. E é um assunto que foi o segundo mais votado. Então, assim que possível, eu comunico vocês a próxima live. Gratidão, doutor, por sua disponibilidade, por compartilhar todo o seu conhecimento. A gente sente que é tudo feito com muito amor, disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é corrida, a qualquer momento pode nascer um bebê, enfim. Muito obrigada, obrigada a todos que estiveram aqui presentes, participando, espero que tenham gostado. E é isso, doutor. Até a próxima live, hein? Combinado. Muito obrigado também. Eu te agradeço por me convidar. Eu queria dizer que eu trabalho com 30 anos com isso e não me canso. Eu adoro participar de uma live desse assunto. Toda quinta-feira eu faço uma live também para as minhas pacientes e para quem quiser assistir. Então, eu adorei o convite, estou à disposição, quero voltar sim. Muito obrigado e boa noite a todos. Espero ter ajudado a todos e desculpa pelas perguntas que a gente não respondeu, que não deu tempo. Tá bom? Se quiser, manda inbox. Tá bom? E vamos contar, doutor, que você está fazendo uma enquete lá no seu Instagram, que a Gravidicas deu uma cadeira de carro, gente. Uma cadeirinha para carro, de 0 a 36 quilos, para quem participar da nova enquete do doutor. Não sei se você já colocou no ar ou não, sobre mitos e verdades, né? Isso. A gente vai colocar. A gente terminou agora uma gincana sobre mitos e verdades na gravidez e no parto. E agora a gente vai fazer para esse teu brinde maravilhoso, que é uma cadeirinha da Chico, né? Super, super linda. Essa é da Fisher Price. Da Fisher Price.
Então, né? Maravilhosa. Um super brinde. A gente vai fazer uma nova gincana sobre indicações de cesárea. E aí, quem quiser participar, me procura lá no meu Instagram, que em breve a gente está publicando a brincadeira. Quem for mais assíduo e participar, vai levar essa super cadeirinha da Gravidicas. Mas vai ter que buscar lá na loja, né? Opa, conhecer a loja. Isso mesmo, tá bom. Obrigada, doutor. Um Combinado. super beijo. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Um beijo para você também, Larissa. Tchau, Tchau. tchau, gente.